Thiago Lessa, a gente está aqui na Coil Wheels, no nosso novo estúdio. Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre os truques, é um assunto que a galera pediu e a gente teve a oportunidade de testar a maioria dos truques que a galera usa hoje e tem truque aqui de $700 e tem truque de $50. Então hoje a gente vai destrinchar sistema, construção, sensação desses truques, falar um pouco do que vale a pena investir, do que não vale, com o objetivo de ajudar vocês na hora de escolherem e não precisar comprar todos para saber qual que te atende melhor. Então vamos começar falando um pouco dos ajustes. Aqui a gente tem um truque que é da Rojas. Esse truque eu acho que é o truque mais ajustável do mundo hoje. Ele tem ajuste de angulação, ajuste de largura, ajuste de reiki e ajuste de limite de curva. Esse é o truque que não dá o wheel bite. Tem um anel que você coloca aqui dentro, que depois eu vou mostrar para vocês, que ele limita o tanto que o truque curva. Então, se você botar a roda que você vai usar, fizer o teste de até onde dá o wheel bite, você consegue ajustar e limitar a curva. Isso ajuda bastante porque muitas vezes, quando você quer estar numa pista que tem muita curva, você quer deixar o truque mole para virar bastante, mas às vezes dá bite, aí você fica naquela apreensão, será que vai dar bite? Então esse truque resolveu esse problema e ele tem algumas diferenças aí que a gente vai entrar falando depois. Esse é o truque mais barato que está na mesa, é o truque, ele chama Paris, a galera chama de cast, que é o truque que não é feito em máquina CNC. Esse truque é injetado, o material é derretido, colocado numa forma. Acredito eu que o axle dele, que é onde vai as rodas, é um axle contínuo de ponta a ponta. Esse truque tem algumas vantagens, porque primeiro ele é bem levinho, ele é bem barato, tem o mesmo sistema do Aera, pode-se dizer. Ele não tem nada complexo de rolamento esférico, pino ou qualquer tecnologia aí para aumentar a precisão. Ele tem uma vantagem que é o parafuso central dele é fixo. Isso é muito bom porque, por exemplo, se você for comparar o Aera com ele, às vezes, dependendo do desgaste que o truque tem, onde assenta o começo do parafuso central, às vezes dá uma folguinha. Então, quando você pula da direita para a esquerda, pode dar um clique-clack. Esse truque já evita isso quando o central é fixo. O objetivo, eu acho, no skate é sempre ter o máximo de precisão possível, porque sempre não, né? Tem tipos de rolê que às vezes você quer uma sensação mais flow, pode-se dizer, mas quando você está buscando performance, o ideal é sempre ter o máximo de precisão no conjunto de peças, porque dessa forma você tem uma resposta melhor do que você pensa e deseja fazer para chegar até a roda. Se o rolamento tiver folga, se o truque tiver folga, se às vezes o shape tiver muita flexibilidade, tudo isso vai atrasando o tempo que chega a energia, por exemplo, você apertou para virar, aí o shape enverga, o truque tem folga, o rolamento tem folga. Não vai chegar a mesma energia na roda de quando o sistema é preciso. Então esse é um truque cast que tem o sistema clássico, é trave, base, central e bucha. A bucha que deixa o truque preso. O que isso, no fim das contas, muda para o atleta? Esse truque, se a gente pegar ele sem bucha, isso que eu vou mostrar é muito importante para a galera entender como que funciona, porque, de fato, geralmente, quando você põe o truque sem bucha, você consegue entender melhor o funcionamento. Por exemplo, esse truque sem bucha, você consegue fazer isso aqui, ó. O que sugere? Esse truque tem uma absorção de asfalto muito boa, só que ao mesmo tempo ele não é o truque que mais gripa, justamente por isso, porque quando tem às vezes umas imperfeições, ele tem aquela malevolência para poder assentar no asfalto. Já um truque que é muito preciso, igual o Rojas e o Ronin, quando você passar no asfalto, ele vai estar firme. Então tem vantagem que quando você vai dar um slide, ele freia mais, ele tem mais grip. E tem a desvantagem que quando você está passando num chão ruim, ele não absorve, ele não tem essa malevolência para aliviar um pouco o atrito. Esse truque aqui ele vai ser bem mais suave num chão ruim. Já os truques mais precisos, eles tendem a ter uma sensação um pouco mais rígida. Porém, tudo tem seu lugar. Por exemplo, num rolê de freeride, esse truque aqui é meu, eu uso ele direto. Eu gosto muito dele para freeride, até mais do que às vezes os truques precisos, porque quando a gente está andando de freeride, a intenção não é ter o máximo de grip possível. Eu acho que é até o contrário. A gente usa rodinha bem fina justamente para sair e gerar aquela sensação tipo snowboard. Onde você quer jogar o skate, ele vai, tudo tranquilo. Então aqui eu mostrei para vocês o sistema, ó, você pode ver como é que é a curva.
Estou usando a chupetinha especial aqui da Riptide, que é de uretano mais rígida. Isso faz, ó, ele ficar mais firme. Às vezes com o original isso aqui fica soltão. Então ele fica um cast um pouco mais preciso nesse ajuste. Agora, acho que faz sentido a gente ir pro Aera, que a gente pode se dizer o seguinte. Esse é um truque de sistema clássico, cast, um truque barato. Já esse truque, eu já fui patrocinado por essa marca. O Kevin Reimer é o idealizador dessa marca, é acho que uma das principais personalidades no nosso esporte, um cara muito inteligente, um cara que veio do Canadá, tem muita experiência no skate. Acho que até é um dos pioneiros no estilo hoje que a gente tem de slide. O Kevin, além de amigo, ele foi meu primeiro patrocinador, então eu tenho muita gratidão por essa marca aqui. Esse truque aqui já me trouxe muita felicidade. E qual que é a diferença dele para esse? Esse truque, ele é um truque com sistema clássico, porém ele é precision. O que isso significa? O processo de fabricação desse truque não é injetado igual esse. Ele é feito em máquina CNC, é uma barra de alumínio que vem sendo ajustada até se tornar isso aqui. Ele é feito com base, trave e central, igual esse truque aqui. É um sistema simples com o processo mais preciso que existe. Então o axle dele é colocado separado. Quando você faz o processo em CNC, você tem certeza que esse alinhamento aqui do axle vai estar perfeito. Você tem certeza que aqui vai estar encaixando bem. Então, assim, muita coisa melhora com o processo CNC. Porém, a gente tem um truque aqui que talvez, sei lá, custa 5 vezes mais do que esse por essa precisão. Então, tudo depende do que você quer. Esse truque aqui seria mais indicado para quê? Se você fizer um freeride e ainda tiver o desejo de competir, de ter aquela performance ali para não ficar para trás nas corridas, ele é um truque que, na minha opinião, ainda é competitivo, apesar do sistema simples. E hoje tem alguns truques que tem um sistema diferente. Eu acho ele muito competitivo porque o Aera é como se fosse o feijão com arroz. Ele vai ser suave, ele é bom de slide, ele absorve muito bem o chão, então é um truque muito confortável. Isso acaba, talvez para muito atleta, seja melhor, porque quando você tem só um truque, se você tiver um truque, por exemplo, igual o Rojas talvez seja o truque que mais tem aderência que eu já usei. Porém, é mais difícil de ajustar, é um truque que se você, por exemplo, pular a escada, resolver fazer essas coisas, é um truque bem mais caro. Então, você vai ter um pouco de dó de fazer isso com o seu truque precisão. E esse já é um truque que é mais tranquilo, ele aguenta mais porrada, acredito eu. Eu nunca quebrei um truque desse, então é um truque bem confiável. E eu vou desmontar ele para mostrar para vocês como ele fica sem bucha, porque, a princípio, ele vai ficar um pouco similar ao Paris, só que é importante porque na hora que eu mostrar os outros, vocês vão entender aonde está a precisão. Aqui vocês podem ver, eu estou usando a chupeta da Riptide. Eu sempre gosto de usar um uretano, essa é 100A, é a mais dura que tem, para evitar esse jogo que a gente está falando, de conforto e tudo. Eu sinto que o truque, quando está com essa chupeta, ele tem uma aderência bem melhor. Então aqui a gente vai montar ele. Aqui você pode ver o Aera, que sem a bucha, ele não tem um sistema que prende. Isso faz o truque, isso tudo que a gente falou. Esse truque aqui, você não conseguiria andar sem bucha nele. Ele depende da bucha para ter estabilidade, mas é um truque muito bom. Eu ganhei meu primeiro mundial nele. Até complementando, galera, já que a gente está falando de truque, isso aqui não tem nada a ver com comparativo nem nada, mas é bom a galera saber, muita gente não sabe. Alguns truques, como o Paris e o Aera, tem a opção de você flipar a trave. O que acontece? A trave ela tem um rake positivo, então o axle está acima do centro da trave. Qual que é a habilidade que isso gera? Quando você flipa a trave, ele vai baixar e você vai ter dois truques em um. O truque alto ele é mais agressivo, faz mais curva. O truque baixo é mais sutil na curva e mais estável. E além de ser mais baixo. Então, isso é muito bacana aí pra galera saber, porque igual meu Paris eu faço um negócio com ele que eu até hoje não vi ninguém fazer. Outro dia um cara comentou comigo na internet que faz a mesma coisa e que assim, muda o truque. Então é bem massa a galera saber disso. Ó, meu Paris ele tá flipado. Se eu desflipar ele, ele fica mais alto. O rake desse truque original é positivo. E isso me dá outra habilidade, que é bem massa a galera saber. Eu uso esse truque com uma bucha tall. Ele não é fabricado para isso. A bucha comum tem 15,5 milímetros. A bucha tall tem 19, 20 milímetros. Então são 5 milímetros de diferença. Se você usar um truque que é feito para bucha baixa, uma bucha tall, geralmente você vai desalinhar a geometria. Porém, esse truque aqui, se você flipa ele,
Você está subindo o bushing seat, você ganha um pouco de espaço a mais ali, você consegue vir com a bucha tall e flipar. Então, eu sinto que esse truque aqui fica muito mais similar ao Aera, que é um truque que eu gosto muito, só que eu não tenho hoje, com um truque barato. Ele fica com a bucha tall, que para mim ela tem... Qual que é a diferença da bucha curta para a bucha alta? A bucha curta, ela vai virar e vai parar aqui, ela tem menos liberdade. Claro que tudo isso você consegue ajustar por uma bucha mais mole. Mas se você pegar a mesma dureza de bucha, no mesmo truque, colocar uma baixa e uma alta, a alta você vai ganhar curso no truque. Então seu truque vai deitar mais profundo. Isso é uma sensação que o Ronin tem muito e que eu gosto muito de ter isso no truque, porque quando você está na base andando num circuito de curva de alta e tudo, quando você tira da base, você perde muita velocidade. Então, para mim que sou um atleta leve, eu sempre busquei ter um truque que deita bastante, porque eu conseguia fazer curva que o pessoal tirava da base na base. Então, eu ganhava aerodinâmica, ganhava velocidade e saía mais rápido. Então, sempre foi um ponto forte meu por usar o Ronin, que para mim é um dos truques que mais deita, passar a galera na saída de curva, porque eu conseguia fazer a curva mais aerodinâmica. Agora, esse truque, galera, ele é muito interessante. Ele chama GOG, feito na Alemanha, a galera do slalom. Esse é um truque que tem um sistema bem interessante, que é o seguinte. Você pode reparar que o axle está sempre acima de onde está o central. O central está aqui, o axle está acima. Esse truque, o axle está alinhado com o kingpin. Isso chama offset. Ele é offset... E não tem certeza do reiki se é zero. Eu acho que o reiki é um pouco positivo, porque ele tem a habilidade de flipar e ele muda a altura, porém ele é offset nesse alinhamento kingpin. Eu não sei direito de falar o porquê disso e o que isso faz, porém eu sinto que esse truque tem uma aderência fenomenal. Esse truque já existia em 2010, 2012 e na época a gente não tinha o Ronin, o Rojas, e ele já era um truque ali que tinha uma precisão acima da época dele. E eu vou mostrar para vocês um fator interessante. Primeira coisa desse truque, se você pegar aqui um Ronin, você vai ver que ele é bem mais baixo que o comum. Eu acredito que até não seja possível usar esse truque sem pads, porque ele tem essa barriguinha aqui para aceitar o pivô. Isso aí, o que isso gera? Você tem que pôr um padzinho, porém você tem a liberdade de usar esse truque mais baixo do que qualquer outro. Agora, o que é interessante desse truque, ele é um truque com um sistema clássico, porém aprimorado. Nisso aqui que eu vou te mostrar, ó. Se você colocar, ó, esse truque tem o central fixo, isso é bem bacana, vai ser até difícil tirar aqui, galera. Não sei se eu vou conseguir tirar isso agora não. Esse truque ele tem rolamento esférico na trave e tem rolamento esférico no pivô. Então o pino dele é grandão, dá pra ver. E o que isso gera? Esse truque aqui, se você botar ele sem bucha, ó, o parafuso central faz o efeito, apesar de ter uma mini folguinha, porque o rolamento esférico tem uma tolerância, né? Para dar para entrar, ele tem se você botar ele sem bucha, ele vai continuar fazendo o mesmo movimento. Porque até que ele pode fazer um pouquinho para cima e para baixo, porque ele não tem o pino e não tem nada que trave ele nesse alinhamento de altura, porém ele não tem jogo lateral. Isso faz o quê? Quando você tem pontos positivos e negativos. Quando você está andando num chão ruim, esse truque vai ser um truque que sente um pouco mais o asfalto. Porém, quando você está andando num asfalto bom, esse truque vai ser muito preciso. Tipo, quando você tentar virar ali, a resposta dele vai ser mais compatível com o que você está fazendo. Às vezes um Aera, um Paris pode ter um joguinho ali, um macio, vamos dizer, que é conforto, mas é perda de precisão. Já esse truque, se você mirar, tipo assim, 1 centímetro de um buraco, de uma vala, ele vai te responder naquele 1 centímetro de um buraco. É um truque que às vezes acaba sendo um pouco mais arisco para algumas pessoas, porém ele é um truque que com certeza gripa mais do que o sistema clássico, por causa dessa precisão que o rolamento esférico traz. Porém o rolamento esférico, eu já tive alguns truques com o rolamento esférico, eu acho que ele tem algumas desvantagens, porque primeiro eu sinto que ele tem uma mini folguinha ainda, eu realmente busco no meu truque de precisão o máximo de precisão possível. Até o nome já diz, é um truque de precisão, então a gente está pagando por essa precisão e é interessante que essa precisão seja o melhor que dá para fazer. Agora eu vou te mostrar o meu feijão com arroz. Esse foi o truque que eu fui bicampeão mundial. Até vale a pena citar aqui o criador desse truque, chama Fred Bauman, ele faleceu esses dias.
é um cara que, além de me patrocinar e ter feito uma diferença muito grande para mim aí, foi um grande amigo, gosto muito dele. E ele infelizmente faleceu aí, a gente espera que a Ronin continue porque ela faz muita diferença para muita gente. E esse truque, galera, ele tem uma parada muito especial, ele é patenteado. Vale citar, né? Porque tem várias marcas que têm aí 5, 10 anos de mercado. E o Ronin, se eu não me engano, ele tem 12 títulos mundiais em 10, 12 anos de existência. Então, assim, ele quase tem um título para cada ano. O Dalu já foi campeão mundial nele, eu já fui 2 vezes. A Emily já foi 5 vezes, no Lude já teve gente campeão, o Nick foi campeão mundial na Júnior. Então, assim, tem título mundial para tudo que é lado com esse truque. Agora, olha que massa, galera, isso é um negócio único e patenteado. Esse truque, ele tem esse pino, ele é feito de base, trave, tem o pivô, que é de borracha normal, e ele tem o pino. O que o pino faz? Vou montar ele sem buchas para vocês entenderem. Esse é o sistema que eu mais gosto de truque. Na minha opinião pessoal, eu acho que ele é um sistema preciso e ao mesmo tempo se mantém simples, que é a diferença do Rojas. O Rojas talvez seja mais preciso que o Ronin, porém já não é um truque tão simples. Para começar, você vai precisar de ter uma bucha especial para o Rojas. Esse aqui mantém com a bucha normal, porém é a bucha tall que eu gosto, que é a que mais deita. E olha que coisa massa, se você botar esse truque sem bucha, você consegue andar nele, não vai ser bom, mas você consegue andar. Ele só faz o movimento da curva. Se você jogar esse truque, olha isso aqui, vocês viram a folguinha que tem com rolamento esférico, né? Ele literalmente não tem folga. O sistema do pino, eu já conversei bastante com o Fred nas oportunidades que eu estava lá, não passa um fio de cabelo de folga. Então, o Fred não tem certeza se ele é engenheiro, mas ele tem experiência com corrida de carro, então ele sempre teve a parte ali na tecnologia, é um cara bastante inteligente, ele tinha algumas técnicas na construção desse truque que evitava esse truque de quebrar. Eu nunca vi um Ronin quebrado, um Exo, alguma coisa, que provavelmente já deve ter quebrado, mas é um truque que eu vejo que tem na minha opinião, eu confio um pouco mais nele do que na maioria dos truques. Então ele tem ajuste de largura, é um truque que é 2 em 1 na largura, ele tem opções de base e tem reiki variado. Você consegue comprar o Ronin low reiki ou high reiki. Eu gosto do low reiki porque eu sempre fui um cara que não tem tanta estabilidade, então eu busco mais estabilidade nos meus equipamentos. Então, galera, esse truque ele não tem jogo lateral, ele deita da forma que eu estava falando, sem ter nenhum jogo lateral, ele está meio presinho aqui porque tá novo. Agora, uma coisa que é interessante desse truque, que é aonde eu acho que ele sobressai, por exemplo, do sistema do GOG, é o seguinte, eu expliquei para vocês que o truque, quando ele não tem o pino, ou quando ele tem um sistema mais preciso, geralmente ele vai sentir mais o chão. Porém, para mim, a mágica da precisão do Ronin é porque o pino ele tem uma borrachinha aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, ele tem essa borrachinha aqui embaixo que faz o truque ter uma suspensão. Então, olha isso aqui, quando você está pegando um chão ruim, o mesmo movimento que o truque que não é preciso, o mesmo movimento que o truque que é clássico tem, ele também tem para baixo. O segredo do pino, eu acho que o que faz o Ronin ser tão especial é que quando você tem esse pino aqui, ele deixa preciso para o jogo lateral, porém ele continua a ter esse movimento de absorção, porque o pino tem a suspensãozinha, então ele conseguiu trazer a precisão sem matar a suspensão. Talvez, vamos dizer que eu ainda acho que uma Aera vai ser mais confortável num choquito, num chão ruim. Porém, esse truque ele consegue ser preciso e ainda assim se manter confortável. Um detalhe massa desse truque também, que eu acho que, não sei se é todo mundo que sabe, mas é uma informação bem interessante, que é o seguinte, quando você tem um sistema de truque que tem esse jogo lateral eliminado, você não precisa ter o city bushing fechado, porque qual que é a técnica que esse truque usa para poder manter a trave sem esse jogo? Onde a buchinha vem, imagina que está aqui, se a bucha vier num lugar reto, ela não vai travar a trave. Então tem que ter um assento para a bucha para ela poder segurar a trave dos dois lados. Então o Ronin, vocês podem reparar aqui, ele não tem city bushing. Eu acho que o que faz esse truque ter a habilidade de deitar muito é porque ele é simplesmente colocado no reto. Isso traz a habilidade de você ter a firmeza no reto com a dureza da bucha, porém ele deita sem nenhuma restrição. Então esse truque
é o truque que eu mais consigo fazer curva na base, sem dúvidas. Eu tenho um teste local, que é uma ladeira que tem uma curva difícil de fazer na base, e eu sempre testo lá, quando eu vou testar um truque novo, eu chego ali e tento fazer as curvas na base, bastante das vezes que eu vou, às vezes até com o próprio Ronin, se eu tiver com o Ronin mal regulado, eu chego lá e não consigo fazer a curva na base. Então, acho que a vantagem do Ronin é essa, ele é um truque preciso, é um truque que tem a bucha simples, é um truque preciso que não perde a absorção, e ele ainda tem o ajuste das buchas, que é o que o Rojas não tem. O Rojas você tem que trocar a bucha quando você quer mudar a regulagem. Tá aí, galera, apresentado. Esse aqui é meu feijão com arroz. Agora vamos lá pro Rojas. O Rojas, galera, é um truque que é feito pelo Jared. O Jared é um cara muito gente fina. A gente trocou bastante ideia ao vivo, bastante ideia online. Eu não conheço ele ao vivo, mas é um cara realmente especial, porque assim, o cara, para criar um truque desse sem ser engenheiro, que é o caso dele, o cara tem que ter imaginação muito boa, e é o caso dele. Ele fez o primeiro truque que eu conheço, que tem o reiki ajustável. Cada truque desse, galera, o Aera é um reiki de +3, flipado -3. O Paris eu não sei te dizer, esse aqui também não sei, o Ronin tem 2,5 e 5. Esse truque aqui ele tem 0, -2, +2,5 e 5. Se eu não me engano, ou 3 e 6, alguma coisa assim. Mas o que isso faz? Você consegue regular a altura do truque, do jeito que você quiser, e você ainda consegue flipar a trave. Então esse truque ele tem ajuste assim, eu nunca nem testei todos os ajustes, porque é ajuste demais mesmo, tem que ir com calma para a gente ir sentindo até entender quais são os ajustes. Mas eu vou desmontar ele aqui, para vocês darem uma entendida no que é o negócio. Até essa ferramenta aqui foi o Jared que fez, sem ela a vida fica mais difícil para quem usa esse truque. Vamos lá, é o direto mesmo, senão não vai dar pra mostrar. Então vamos lá, galera, tirei a bucha, olha que bucha interessante. Isso aqui é uma bucha no formato borboleta, ela tem 2 pinos na base, 2 pinos na trave. Essa ideia foi genial, porque quando você faz a curva, tem 2 fixos na base e 2 na curva. Então, isso aqui vai trazer muita resistência para a bucha. Ela com certeza tem mais pressão, vamos dizer, do que essa. Então, você consegue fazer a curva, ela vai apertar a bucha de um lado e ao mesmo tempo vai retrair do outro. Então, você tem 2 forças atuando ao mesmo tempo, não só a de compressão. Você tem a de descompressão também. Então, é quase uma bucha vezes 2. E essa bucha, você tem a vantagem do seguinte, é uma bucha fina, larga, média, você pode fazer um formato um pouco diferente para alterar, é assim que se altera essas buchas. Mas a mágica desse truque, vou mostrar para vocês agora, muita gente não entende o porquê que esse truque às vezes é um truque mais caro, e não é questão do fabricante querer ter um lucro maior ou alguma coisa do tipo. É realmente porque o processo de construção dele, vocês podem ver, é um processo completamente diferente. Ó. Então vamos lá, montei o truque sem bucha. Esse truque é um truque que basicamente quase daria para andar, daria igual o Ronin para andar sem bucha. Você conseguiria subir em cima dele sem bucha, porém ele não ia funcionar como devido, porque você ia acabar trazendo impacto. Mas esse truque, ele tem a habilidade de Uibai. Olha isso aqui. Nenhum truque faz isso. Então isso aqui você consegue trocar, o tanto que aumenta o anel, que aí ele gera a folga que você precisa para fazer a curva. Mas esse truque, eu acho que até talvez mais que o Ronin, ele não se apoia nas buchas. O central dele tem uma base mais grossa, é um central bem mais grosso, bem mais resistente também. Apesar de não ser fixo, ele por ser grossão, ele é bem preciso. Então ele tem esse truque não tem jogo lateral, mas tipo assim, você pode dar uma martelada aqui que ele não vai virar para o lado. O único movimento que esse truque faz é isso. Só que isso tem uma desvantagem e vantagem. O que eu posso dizer desse truque? Eu sempre vou estar com ele, é um truque que eu acho ele muito bom, ele é muito especial na sensação. E o slide dele é um slide que, assim, o Ronin eu sempre falei, é um truque 4x4, porque o fato do pino fazer as traves virarem iguais, você sente, quando você chuta, sai as 4 rodas. Talvez um truque mais clássico, é preciso, mas não, você sente uma diferença nisso, entendeu?
Nesse truque aqui, parece que é ainda mais. Esse truque parece que a divisão do grip para o slide é muito perceptível. Inclusive, tem um detalhe nele interessante, que é quando você quer dar slide com pouco ângulo, por você ter muita noção de onde sai para o slide e onde não sai, ele tem uma sensação maravilhosa e te dá um controle muito especial. Eu senti que meu slide nesse truque, apesar de gripar bastante, não é tão bom para o freeride assim, se você estiver querendo mandar slide longo, ele tem um controle muito especial. Eu não tenho a manha de ficar dando slide agachadinho, que o pessoal chama de squat. Nesse truque aqui eu consigo com roda de speed, 80 por hora. Então esse truque me dá uma confiança, me dá uma firmeza muito grande. Essa questão do U-Bite é sensacional, porque você consegue pôr a roda do tamanho que você quiser e dar o rolê tranquilo, com o truque solto, sem problema. Eu, inclusive, utilizei disso quando eu usei esse truque. Eu botei uma bucha bem mole, tranquilo, que não ia dar bite. Então eu conseguia deitar muito bem na base. Ele é um truque que, igual eu estava falando do Ronin, essa bucha, como ela não vai apertando, ela não vai limitando a curva. Você consegue deitar assim, até falar chega. Só que tem uma desvantagem desse truque, que ao mesmo tempo é uma vantagem, que é o seguinte: ele não tem esse jogo do truque clássico de absorção. Você pode ver aqui, ó, ele está preso. Ele não tem para onde ir. O único movimento que esse truque faz é isso. Então, quando você está em cima do skate, faz o movimento de curvar e está entrando ali numa linha apertada no limite do grip, muitos truques vão ter essa jogada que pode acabar te fazendo desgarrar. Esse truque, para mim, eu acho que é o truque que mais gripa que eu já andei, ou que mais freia quando você está no slide. Eu acho que é justamente por isso, porque quando o skate está aqui, você está apertando, toda a energia que você está apertando está indo para as rodas. Então, além dele não ter jogo lateral, você está apertando um ferro contra a trave. Então, você com certeza está esfarelando melhor a sua roda. Tipo, uma observação que eu fiz é que quando eu ando em asfalto ruim com esse truque, eu reparo que até minha roda desgasta diferente. Ela desgasta com mais agressividade. Parece que eu lenho mais minha roda com esse truque, ou seja, eu consigo colocar mais pressão na roda com esse truque. Então ele é um truque muito especial. Pouca gente teve a oportunidade de testar ele porque ele é um truque mais caro, é um truque com remessas especiais, você não acha ele em loja para você sair comprando. Só que é um truque que para mim é a maior arte em truque que eu já vi no skate downhill, com certeza. Assim, eu tiro o chapéu pro Jared, eu agradeço a ele a ter a oportunidade de testar esse truque. Esse truque tem até meu nome, esse é meu. E é um truque que eu vou ter aí sempre no meu case. Às vezes eu montar um slalom para fazer downhill também. Eu só ainda não tive tempo suficiente de adaptar nesse truque tão bem quanto eu tô adaptado no Ronin. Mas se eu pegar esses dois truques aqui e falar assim, escolhe qual, é uma escolha muito difícil, porque o Ronin tem a vantagem de ser mais simples e, você tem um truque desse, você não vai precisar ter várias buchas, você pode apertar, soltar. Já esse truque aqui, você precisa ter o pacote completo. Apesar dele ter os ajustes, eu tenho essa bucha de 3 larguras, eu tenho ela redonda, eu tenho ela um pouquinho menos grosso isso aqui, então você consegue trabalhar todas essas diferenças nesse truque. E é um truque que com certeza te traz mais possibilidades do que qualquer outro truque. Só que aí já gera aquele negócio, né? Quando você tem muita possibilidade, você pode ficar indeciso, você pode ficar confuso. Então, no meu caso aí, hoje, eu sou mais adaptado com esse truque e acho que ele me atende em qualquer ladeira, com qualquer bucha que eu tiver. Eu posso vir aqui e apertar já esse truque. Com certeza o atleta da marca, ou um atleta que usa esse truque há mais anos, ele já sabe o que ele tem que fazer. No meu caso, como eu testei ele pouco, eu ficava às vezes um pouco perdido nas ladeiras, mas eu reparei nesse truque que ele tem uma aderência violenta, mas violenta mesmo, galera. Quando você chuta com ele, às vezes uma roda que não marca, começa a marcar. Ele aperta realmente a roda com muita pressão. Então, a gente apresentou 5 truques, todos diferentes. Esse é sistema clássico, esse é um clássico com precisão, esse tem o pino, que é único da Ronin, e esse tem, se eu não me engano, tem 4 patentes esse truque. O sistema de wheel bite, o sistema talvez do reiki, o sistema do próprio truque fazer curva. Eu acho que esses anéis, esses rolamentos que colocam nele é um sistema bem especial e também acho que é patenteado. Ele tem o ajuste de regulagem, então, por exemplo, esse truque eu tenho que ter base 30, 25, 20, 45. Esse aqui você tem 2, você está resolvido, porque ele vai de 48 até 24. Isso é bem especial, você tem tudo em um truque. Porém, isso você tem que ficar ajustando quando você quiser arrumar, né? Mas é isso, está tudo apresentado.
A galera estava querendo saber muito sobre esses truques. Uma das perguntas que mais fizeram foi qual truque que é melhor? Galera, não tem truque melhor. Pra você ver, eu tenho eles, eu não desfaço desses truques. Cada truque tem seu lugar, cada truque tem seu gosto. Às vezes um atleta, eu acho que não é só o truque que conta. Se você está usando uma roda dura, talvez um truque que passe mais rigidez não seja ideal. Se você está usando uma roda macia, talvez ela encaixe melhor num truque que seja mais rígido. Já esse truque é meio termo. Já esse é bem macio, você pode pôr uma roda mais dura, que você não vai sentir o asfalto. Então, vamos falar de shape. Se o seu shape é flex, um truque mais duro não vai fazer tanta diferença de passar essa rigidez. Se você está num shape muito rígido, de carbono, igual às vezes eu gosto de competir, para evitar a torção, quando você vira com o pé da frente, o pé de trás está vindo junto. Um shape desse jeito, ele pode sentir um pouco mais com um truque desse. E tudo isso tem a ver com asfalto, né? Onde eu treino aqui no Brasil a gente tem muito asfalto choquito, então isso altera um pouco a minha escolha, mas o ideal, galera, é poder testar todos, tirar suas próprias conclusões. Na verdade, eu não vim aqui para falar qual que é melhor, até porque eu acho que não tem o melhor, eu acho que cada um tem sua vantagem e é sempre uma balança. Você quer mais grip? Beleza, você vai sacrificar um pouco de conforto. Assim como nos shapes, você quer um shape de carbono que tenha total aderência, talvez você vai sacrificar um pouco do conforto. Agora, você quer conforto? Pega um shape mais flex, você vai passar num buraco, não vai dar aquela batida seca de uma vez, vai ser um negócio mais suave, mais absorvido. E isso se repete nos truques. Então, acho que deu para apresentar bem. Se alguém tiver alguma dúvida aí, deixa pra gente, a gente dá um jeito de responder. Eu até pensando aqui, já deu, a gente tá falando aí tem um tempo já e a ideia é não fazer um conteúdo tão longo. Mas se a galera quiser que a gente destrinche esse truque, ensina a montar, mostra todos os detalhes, fala aí que a gente vai poder fazer também. Agora a gente está com a estrutura massa para gravar. E é isso, galera. Valeu demais a oportunidade aí, mais um dia aí compartilhando conhecimento, experiência com vocês. Vamos que vamos. Tamo junto.